E a Georgia fala assim, Paloma, simples assim. Respiramos, oxidamos, perdemos colágeno. Então, toda vez que você respira, você está perdendo colágeno. Eu entrei em choque. Eu falei, meu Deus, como é forte isso. E a gente não se dá conta. E quando ela falou com aquela propriedade toda que a gente sabe que ela tem, eu falei, meu Deus, respiro, perco colágeno, porque eu oxido. Não é isso, Georgia? É isso aí, é isso aí. Que desespero. Por quê? Porque a oxidação nada mais é que o oxigênio que a gente respira. E com isso, a perda do tecido. A perda do colágeno presente na pele, nas articulações, nos tendões. Então vamos lá, começar a falar um pouquinho para vocês o que a gente preparou aqui, tá? O que a gente vê quando a gente fala do crescimento da população mundial? A população mundial está crescendo e essa população, a expectativa da Organização Mundial da Saúde, da Organização das Nações Unidas, é que em 2100 nós tenhamos aí 11,2 bilhões de pessoas. Vocês sabem qual é a população mundial hoje? A população mundial hoje é 7 bilhões. Então, em 2100, seremos 11,2 bilhões. O que isso significa? A população que sai do campo, vai para a cidade, com isso, muita gente na cidade, isso afeta o quê? A qualidade de vida das pessoas. A maneira como as pessoas vivem, o estilo de vida, como é que é a rotina do dia a dia. E essa perspectiva de crescimento da população, ela é um aumento de 200% para aquela população acima de 60 anos. Opa! Então, hoje eu tenho, para cada 100 crianças, eu tenho 36 idosos. Em 2036, para cada 100 crianças, serão 116 idosos. Isso é um aumento de 200%. Uau! Então, a população hoje, ela está invertendo a pirâmide. População que nós tínhamos muito mais jovens, principalmente no Brasil, agora nós vamos ter mais idosos, pessoas acima de 60 anos. E o que isso significa? Com a idade, as pessoas querem envelhecer bem. Alguém quer envelhecer sem poder andar, sem poder dirigir, sem poder fazer as coisas do dia a dia, Não. ou mesmo com a cara caída, né? Assim, uma cara toda envelhecida. Todo mundo quer envelhecer bem, quer envelhecer saudável. Com certeza, até pessoas que se cuidam, até quando às vezes aparece, né, a foto de quando ela era jovem. E como, por exemplo, atrizes que estão hoje, assim, com idade, mais idade. Sim. Você olha e você fala assim, nossa, ela tá mais bonita agora do que quando ela era jovem. Exato. Porque Tudo por cuida. decisões. Porque Exato. se cuida, porque mantém um estilo de vida, porque tem uma alimentação saudável, faz atividade física, todo um estilo de vida. Então, o que a gente tem que olhar são para essas pessoas. As pessoas que estão envelhecendo e estão buscando ter qualidade de vida. Então, quando a gente olha para esse dado da Organização das Nações Unidas, o que é esse gráfico aqui, gente? Esse gráfico, ele mostra que os homens da América Latina que vão ter mais de 60 anos, hoje é 61%. Em cada 100 homens, 61 chega a 60 anos e 34 chega a 80 anos. Agora, os nossos filhos que nasceram entre 2000 e 2005, a geração deles, 86 homens vão chegar a 60 anos. Quer dizer, de cada 100, 86 vão chegar acima de 60 anos. Uau. E a cada 100, 65 vai chegar acima de 80 anos. Então, vocês percebem que a população vai envelhecer e ela vai ter mais pessoas acima de 60 e 80 anos. Com isso, a gente tem que cuidar dessas pessoas que somos nós. Né? Somos nós e os nossos filhos que vão envelhecer. Então, qual é a qualidade de vida dessas pessoas? Como é que elas querem chegar lá nessa idade? Querem chegar bem. Né? Quando a gente olha para a pesquisa com o consumidor e pergunta assim, qual é a sua preocupação em relação à saúde? A maior preocupação das pessoas em geral no mercado é: eu quero envelhecer mantendo as atividades do dia a dia. Eu quero envelhecer dirigindo, indo no supermercado, fazendo as minhas compras, tendo autonomia. Né? Então, nós sabemos que na população idosa, quais são as doenças que prevalecem? Né, que mais aparecem nas pessoas idosas? É a obesidade, é a sarcopenia, que é a perda do músculo, é a osteoartrite, que é a perda do colágeno da articulação, e a osteopenia, a osteoporose, que é a perda também da questão óssea, da massa óssea. Então, as 4 doenças da idade
acima de 60 anos, a prevalência, são o que a gente chama de síndrome da desmobilidade ou síndrome da mobilidade. Por quê? Porque são doenças que afetam a mobilidade. Afeta o indivíduo a se mover, né? Até autonomia para fazer as atividades do dia a dia. Então, isso é preponderante que a gente olhe e veja como é importante o cuidado desse indivíduo para que ele chegue nessa idade com qualidade de vida e mantendo as atividades. Né? A aparência da pele, gente, está aqui entre uma das grandes preocupações também, tá? Mais de 60% dos consumidores colocaram que a aparência, a saúde da pele, né? O que a gente está falando aqui não é de estética, a gente está falando de saúde. O que a gente está falando é a qualidade com saúde, né? Viver com qualidade, viver com saúde. Quando eu olho para um gráfico aqui, que isso daqui, ó, é a questão da preocupação da saúde e aqui é o impacto, né? O que eu vejo aqui no meio? Quer dizer, eu tenho uma preocupação e afeta a minha vida, afeta a minha qualidade de vida. Eu tenho aqui saúde óssea, eu tenho aqui saúde das articulações e eu tenho a saúde da pele, né? Então, essas são as causas mais relevantes para o consumidor em geral. Saúde da pele, saúde da articulação, saúde dos ossos, né? Então, está relacionado aqui ao modo hoje que as pessoas estão buscando e se preocupando com a saúde. Quando eu falo de oxidação, então a gente falou de oxidação, né? Nós falamos de oxidação, nós falamos de respirar. Então, o que é essa bendita oxidação? Gente, oxidação, oxigênio. Oxigênio, respiramos. Respiramos, oxidamos. Igual a maçã. Eu tenho aqui uma maçã, se eu deixar ela em cima da pia, o que vai acontecer? Murchar. O oxigênio vai murchar e ela vai oxidar. Assim acontece com a pele também oxida. Nós todos, né, as articulações, os ossos, a mobilidade, também o homem vai mudando, a mulher vai mudando ao longo do tempo por conta da oxidação, do estresse, do esforço, da atividade de trabalho, da rotina de trabalho, do estilo de vida, né? Então aqui a gente fala, né, a exposição solar, a poluição, o estresse, que nada mais é que o estilo de vida, né? A preocupação com o trabalho, se você se alimenta, a alimentação como um todo, tudo isso causa o que nós chamamos de oxidação da célula, que nada mais é que produções de radicais livres. Tá? Então, são radicais livres que são produzidos e, com isso, eu tenho um processo de oxidação, de perda de tecido. Então, o que acontece com a oxidação é perda dos tecidos, né? Como se fosse uma degeneração. Como se fosse estado degenerativo. Exatamente. Eu vou morrendo por dentro, vamos dizer quando assim. essa oxidação fica muito forte, vira uma doença. Pode virar. Se eu não contrabalancear com algo, como, por exemplo, alimentação, né? Ou mesmo atividade física, diminuir o estresse, né? Tudo isso aqui, se eu não fizer um balanço disso, eu chego a uma doença. Né? O desenvolvimento de doença nada mais é que uma hiperoxidação. Ai, né? que desafio. Eu imagino, sabe como radical livre, Georgia? Parece aqueles Pac-Man. Lembra do videogame? Sim, que vai se alimentando, comendo tudo e vai deixando buraco e vai dizer o quê? É mais ou menos por aí mesmo, Paloma. Na verdade, o radical livre, ele vai causando, né, todo um estrago no organismo, né? E o que a gente pode fazer para evitar isso? Né? Então, a gente tem uma série de possibilidades. Agora, a gente tem que entender que isso é um processo fisiológico, natural. Todo mundo vai envelhecer. Né? Não tem como a gente deixar de envelhecer. Então, o processo de envelhecimento, ele é fisiológico, ele não é patológico, ele não é uma doença. Ele é um processo natural da vida. O que a gente pode fazer é controlar, o que a gente pode fazer é minimizar. Então, esse tipo de celulite, a questão mesmo da aparência da pele, né? Então, o que a gente vê em todo esse processo é um processo fisiológico que, dependendo do seu estilo de vida, dependendo do que você come, do tanto que você se estressa, das coisas que você faz no dia a dia, você vai ou não ter mais sinais de oxidação no seu corpo. Porque a gente sente quando a gente não está legal.
Então, né? são escolhas diárias. Escolhas diárias. Cada dia, cada minuto, a escolha que eu faço impacta a minha aparência, a minha saúde, a minha mobilidade, todas essas coisas. Exatamente, né? Então, depende da qualidade do seu dia a dia, né? Então, é uma escolha que você tem que ter persistência e consistência nas suas escolhas, porque não adianta ir lá fazer um dia e não fazer mais, né? Eu vou na academia um dia, eu vou comer bem um dia, não adianta, né? Tem que ser algo duradouro, que tenha consistência e persistência, né? Então, falando um pouquinho desse processo fisiológico para a pele. O que é a pele, gente? Eu tenho isso aqui tudo é a pele, tá? Isso aqui tudo é a pele. Eu tenho a epiderme, que é a parte de fora da pele. Eu tenho a derme, que é o meio da pele, que é onde está o colágeno, as fibras de colágeno, a elastina. E eu tenho a hipoderme, que é a parte mais perto da gordura, tá? Agora, quando eu venho aqui e coloco essa parte só do meio, que é a derme, como eu expliquei no slide anterior, eu tenho colágeno e tenho elastina. Essas estruturas, elas sustentam a pele, né? Então, se essa fibra de colágeno, ela está oxidada, eu perco o colágeno, o que acontece? Toda a estrutura da pele, ela cai. Tá? Ela se perde, ela perde a consistência, a estrutura, a resistência. Como se fosse uma parede faltando tijolo. Como se Aí fosse... essa sustentabilidade fica em risco e começa a ficar todo o prédio em xeque-mate. Exato. Então, você tem é como se fosse uma ponte, tá? Né? Que essa ponte começa a ter todo aquele fio da ponte que sustenta a ponte, né? Como se fosse a estaiada nossa aqui de São Paulo, tá? Né? Eu tivesse uma perda daqueles fios de ferro, daqueles ferros, aqueles aços que sustentam a ponte. Então, a sustentação eu perco com a perda de colágeno e elastina, tá? Então, aqui nós temos toda a estrutura. O que eu tenho? A célula da pele, que chama fibroblasto. Eu tenho a célula do sistema imunológico. Eu tenho a elastina em azul e eu tenho aqui em cinza as fibras de colágeno. Tudo isso é a estrutura da derme, que está no meio aqui. Eu tenho a epiderme, a derme e a hipoderme. Tá? Então, isso é interessante para vocês entenderem por que eu estou falando. Aonde que está o colágeno na pele? Está exatamente na derme, embaixo da epiderme. Então, quando eu começo a, por exemplo, ingerir colágeno, eu consigo levar benefícios para dentro dessa derme? Exatamente. Então, é isso que a gente vai mostrar agora, E aí Paloma. fortalece essa sustentabilidade da ponte que você falou. Exato, exato. Então, o que eu tenho aqui quando eu... Então, né, voltando aqui, é exatamente essa estrutura aqui que a gente está falando, né? Então, eu tenho aqui, ó, fibras de colágeno e elastina, tá? Então, essa estrutura é o que nós chamamos de composição da matriz extracelular da derme. Por que matriz extracelular? Porque eu tenho aqui uma matriz extracelular. Eu tenho a célula, que é o fibroblasto, que é a célula da pele, e ao redor dessa célula eu tenho essa estrutura, colágeno, elastina e outras moléculas que a gente chama de proteoglicanos, que não precisa vocês saberem esse nomão, tá? Mas o importante é saber que isso aqui é uma estrutura que sustenta essa pele, ó. Né? Isso aqui é a parte externa da pele, que é o que a gente vê. Tá? Então, aqui, o que eu tenho? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho o colágeno, onde que ele está presente no nosso corpo, além da pele. Isso é bacana. Né? Quando a gente pensa colágeno, pensa num lugar X. Exato. Mas então, não consegue imaginar onde ele está no organismo. Exatamente. Então, olha aqui, Paloma, eu tenho, tudo que está em branco nessa foto é colágeno. Eu tenho muito colágeno no corpo. 30%, gente, de toda a proteína do nosso corpo é colágeno. Uau, que 30%, tá? Vocês podem ver, inclusive tá aqui embaixo, ó. E quando eu falo de vários tecidos, eles têm colágeno. Então, por exemplo, a pele tem 75% de colágeno. A cartilagem tem 70% de colágeno. E os tendões, 85%, a massa óssea, 20% é colágeno. Até mesmo os músculos têm 6% de colágeno. Os vasos sanguíneos, para aguentar a pressão sanguínea, tem o colágeno para dar elasticidade. Então, o colágeno, ele é uma molécula que ele dá uma resistência.
Ele dá estrutura, ele dá uma capacidade de absorver a água e ter a estrutura, como uma ponte, como eu falei para vocês, né? Então, é uma molécula, na verdade, são 3, né, que a gente chama de cadeia peptídica, enroladas aqui, que eu tenho uma molécula que dá essa estrutura. Então, realmente é uma estrutura grande, forte, para poder dar toda essa função no nosso organismo. Então é imprescindível o colágeno. Colágeno, essa é a molécula de colágeno presente no nosso corpo. Ela é imprescindível para dar essa estrutura. Então, o que aguenta o peso do corpo nas articulações é o colágeno presente nas articulações, nas juntas. Então, vamos lá. Então, é pele, Articulações e músculo também. e músculo também. Então, eu preciso de colágeno simplesmente nessas 3 coisas. Na verdade, eu preciso de colágeno porque 30% de toda a proteína do nosso corpo é colágeno. Tá? Imagina, vocês podem pensar assim, não, a maior proteína que eu tenho no meu corpo é a proteína do sangue, a hemoglobina. Não é. 30% de toda a proteína do nosso corpo é colágeno. Ela está presente em vários tecidos, né? E aí a gente vai entender um pouquinho agora por que essa molécula que está no nosso corpo, que está no ser humano, por que ela é interessante para que a gente consuma os colágenos hidrolisados, tá? O colágeno hidrolisado, ele tem um tamanho de molécula menor, ele é hidrolisado. Hidrolisado significa quebrado. Então, você pega aquela molécula grande e quebra, hidrolisa. E você tem um produto, colágeno hidrolisado, que é limpo. Limpo no sentido por quê, gente? Porque ele não é transgênico, ele não é alergênico, ele não causa alergia. Ele é praticamente 92% de proteína, pura proteína, né? Ele tem um perfil muito interessante para ligar a água, ele tem alta biodisponibilidade, que eu vou falar daqui a pouco o que é a biodisponibilidade, né? Que é a absorção, como é que é essa absorção também pelo nosso corpo. Então, ele é uma proteína. O colágeno hidrolisado, ele é o colágeno, que também está presente nos animais, assim como está na nossa pele, também está na pele dos animais, né? Eu pego essa pele dos animais, quebro essa proteína e viro colágeno hidrolisado, tá? Eu hidrolisei, eu quebrei. Tá claro aí, gente? Então eu pego ele, transformo ele numa coisa super menor do que ele é na sua origem. Que é isso aqui, ó, exatamente isso aqui. Eu pego uma pele de boi ou de porco, tá? Da mesma forma que na nossa pele tem 75% de colágeno, a pele de boi e de porco também tem colágeno. Eu pego essa pele, eu coloco aqui na temperatura, numa condição de tratamento térmico e ácido, coloco uma enzima e quebro. Tá vendo aqui a molécula, gente? Ela vai quebrando e vai virando o colágeno hidrolisado. Isso aqui é o colágeno hidrolisado. Várias partezinhas, né, que nós chamamos de peptídeos. Passa por todo um processo, por toda uma tecnologia. Exato. Pra gente chegar nisso daqui que é o menorzinho. Porque não dá pra fazer isso em casa. Não. Inclusive, foi bom você me perguntar isso, Paloma. Tá. Tem muita gente que fala assim, e o caldo de mocotó? Né? E o mocotó? O mocotó, ele tem colágeno, porém ele não tem esse controle da hidrólise. Tá. Ele não consegue produzir esse tamanho de molécula. E esse tamanho de molécula é importante para você absorver ao máximo os benefícios. Exatamente. Então, o que a gente vai falar agora é por que precisam ser moléculas pequenas? E o que acontece com elas na hora que a gente faz a ingestão? Tá? Então, é isso que a gente vai falar agora. Porque ela tem que ser um processo que eu saiba que vai produzir moléculas pequenas, tá? Então, aquela molécula que está presente na pele, que é muito grande, que eu mostrei para vocês, que é a mesma que está presente no nosso organismo, ela não é possível de ser absorvida da mesma forma. Então, por isso que é feito a hidrólise, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu olho para o colágeno, ele tem um perfil de aminoácidos. O que é isso, gente? Cada proteína, cada cadeia, lembra que eu falei que são 3 cadeias de peptídeos, de aminoácidos? Sim. Cada cadeiazinha daquela que é quebrada tem os aminoácidos, tá? Que é a composição. Quando eu olho para a composição de aminoácidos de uma caseína, do leite, e comparo com o colágeno, são totalmente diferentes. E a gente não pode falar que uma é melhor que a outra. Por quê? Porque o colágeno, ele é específico e é semelhante ao colágeno que eu tenho no corpo.
A caseína é totalmente diferente. Então, o que eu preciso? Eu preciso de... Posso tirar uma dúvida já aproveitando o momento, tá? Pode. Aí eu explico pra galera onde a gente quer chegar. O papel do colágeno significa que ele vai atuar naqueles 30% de proteínas, naquele monte de lugar do nosso corpo, que é especificamente para colágeno. Exato. E a caseína? A caseína ela é uma proteína para poder fazer, na verdade, todo o crescimento e desenvolvimento. Então, a gente fala que é uma proteína de alto valor biológico. Legal, tá? bacana. Mas ela não tem uma função específica nos tecidos ricos em colágeno no nosso corpo. Então, a caseína vai trabalhar em outro tipo de músculos, vamos dizer assim. Sim. Enquanto que o colágeno vai agir naqueles que são especificamente irrigados por colágeno, vamos dizer assim. Exato. Especialmente aqueles tecidos que são naturalmente ricos em colágeno. Legal. Então, o ideal seria a gente usar os dois juntos? Para ter um com caseína e outro com... Sim, ou mesmo caseína ou proteína de soro de leite. É uma combinação bacana, Paloma. Bacana. Tá? Então, queridos, traduzindo isso para o nosso universo da Junesse. Então, ela está dizendo que é importante a gente tomar o nosso Naara para repor o colágeno que a gente tem ali no 30% de proteína que ela está explicando para gente e o nosso Zenfuse. Porque daí o Zenfuse tem a caseína, ele tem outras substâncias para atuar de uma outra forma. Então, esse uso casado cai super bem. Então, por quê, gente? Porque no colágeno eu tenho prolina, hidroxiprolina e glicina. 54% do colágeno são esses 3 aminoácidos. E na caseína, não tem praticamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, no colágeno tem 14% de prolina, na caseína tem 5%. De glicina, no colágeno tem 21%, na caseína tem 7%. Entendi. Então, é muito diferente. Na verdade, as proteínas podem ser complementares. Muito legal. Um acaba fazendo... Com funções diferentes. E aí, quando você usa os dois juntos, você tem máxima potência daquilo que eles sabem fazer de melhor. Exato, exato. Legal. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho como é que essa proteína é absorvida. Como é que o colágeno hidrolisado é absorvido? Ele tem 99% de absorção. Uau! E ela é absorvida o que a gente chama de fast proteins, proteínas de rápida absorção. Em 15 minutos, eu tomo colágeno hidrolisado. Depois de 15 minutos, eu já consigo medir no sangue, no plasma, a hidroxiprolina. Lembra que eu falei para vocês que o aminoácido característico do colágeno é a hidroxiprolina? Ó, vou até voltar aqui no slide para vocês verem. Hidroxiprolina, 11% tem no colágeno e na caseína 0%. Só o colágeno, só a proteína colagênica tem hidroxiprolina. E qual que é o principal benefício da hidroxiprolina? A hidroxiprolina, ele é um aminoácido que dá a função do colágeno no nosso corpo, nos tecidos ricos naturalmente em colágeno. A pele, a articulação, né, os tendões, os ligamentos, tudo aquilo que a gente conversou. Então, a hidroxiprolina, só o colágeno tem. A caseína não tem, a proteína de soro não tem, a soja não tem, nenhuma outra proteína tem. Só colágeno. Para eu entender, então significa que eu oxido, eu degenero. Quando eu absorvo algo que é rico nessa hidroxiprolina, significa que eu alimento para uma regeneração, para uma ajuda, para voltar a acontecer? Como é que funcionaria esse benefício? Na verdade, assim, eu tô perdendo, eu tenho que ter um balanço. Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar essa perda. Essa perda acontece naturalmente, porque eu respiro, oxido, perco colágeno. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma alimentação adequada, eu tenho que ter uma atividade física para favorecer isso, eu tenho que ter um estilo de vida bacana, né, que não tenha muito estresse. E eu faço também a ingestão do colágeno hidrolisado, que me ajuda nessa compensação, nesse balanço. Então, se eu tiver uma perda excessiva, eu posso chegar a ter uma osteoartrite. Eu posso chegar a ter um envelhecimento precoce da pele. Eu posso chegar a ter mesmo a perda do músculo através de sarcopenia. Então, para que eu evite isso no sentido de manter a saúde desses tecidos, eu posso fazer ingestão do colágeno. É interessante, muito bom isso, muito bom. Então, o que a gente pode ver? Que em 15 minutos eu meço aqui hidroxiprolina no sangue e já aparece. Imagina, eu tomo, passou 15 minutos, já está presente no corpo. Eu estou equilibrando de novo meu organismo com essa ingestão. Exato. Então, depois de 15 minutos? Depois de 15 minutos. Uau. Então, tudo isso, gente, está
são estudos publicados, tá? Tudo que eu estou falando aqui está baseado em publicações científicas e está a referência aqui, tá? Para quem tiver interesse. Bom, aí nós temos a forma de absorção. Então, esse colágeno também é absorvido na forma de peptídeos. O colágeno hidrolisado, ele é absorvido 90% na forma de aminoácidos livres, que são os aminoácidos soltos, como qualquer proteína, porém que tem mais hidroxiprolina, mais glicina. Que é aquela listinha que você que passou antes. Exato. Então, eu absorvo tudo aquilo. Tudo aquilo. Eu tenho absorção de 99%. 99%. Então, se eu tenho 12 gramas de colágeno, em 92% de proteína, eu tenho 11 gramas de proteína. Tá? Entendi. Então, no colágeno, eu tenho 92% de proteína. Legal, na composição, né? Na Então, composição. Se o colágeno fosse um bolo, eu tenho 92% dele de proteína. E que isso dá, em 12 gramas de colágeno, seria 11 gramas de proteína. Uau. 11% de proteína. Agora, dessas 11%, né, 11 gramas de proteína, que é 11 gramas em 100 gramas de produto, eu absorvo 99%. Uau. Tá? Então, praticamente, eu absorvo tudo. Tá? Isso aqui, gente, 99 dá 10,89 gramas. Então, é praticamente 11 gramas. Tá? Então, eu absorvo tudo. Isso que é importante vocês entenderem. Praticamente tudo é absorvido e absorvido rápido, 15 minutos. Nossa, isso é excepcional. Sim, isso é muito bacana, porque essa é uma grande vantagem do colágeno hidrolisado, que ela é de rápida absorção e ela é de e ela tem alta biodisponibilidade, alta absorção também. Legal. Tá? Aqui o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu tenho isso aqui, que é os tecidos naturalmente ricos em colágeno. Então vamos pegar a articulação, tá? Eu fiz a ingestão do colágeno hidrolisado, e fiz a ingestão da prolina. A prolina é um aminoácido. Então, se alguém te perguntar assim, eu não vou tomar colágeno hidrolisado, eu vou tomar em pó, dissolver a prolina, que é um aminoácido. É o mesmo resultado? Não, não é o mesmo resultado. Esse artigo científico publicado, ele demonstrou o seguinte, que o colágeno hidrolisado, ele acumula 2,5 vezes mais na articulação do que a prolina, que é um aminoácido. Então, o que significa que eu ingeri prolina não é igual a consumir colágeno hidrolisado. O colágeno hidrolisado, ele vai direto no tecido rico em colágeno, que é a articulação, a pele. Deu para entender? Deu para entender. Não, tá super claro, tá super. Que tá bom. Muito assim. Ai, que bom que eu tomo colágeno todo dia. Que bom, que bom. Então, gente, é o que eu falei para vocês, é um balanço, tá? É um balanço entre perda e ganho. É um balanço entre catabolismo e anabolismo. O anabolismo é ganho, o catabolismo é perda. Se eu estou oxidando, eu estou perdendo. Eu estou num processo catabólico. Se eu estou tendo uma qualidade de vida, uma alimentação adequada, uma atividade física e também com necessidade aí com a suplementação de colágeno, eu vou ter um favorecimento do ganho, que é o anabolismo. Então, é sempre essa balança que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Equilíbrio. Equilíbrio. Em busca desse equilíbrio, sim. Eu perco colágeno, então reponho esse colágeno de qualidade para ter rápida e alta absorção. Exato. Rápida absorção e quase 99% de absorção, que é altíssima. Sim. E ainda de forma muito eficiente para o nosso organismo, tá? Agora, eu falei bastante do colágeno. Eu vou falar de mais 2 nutrientes que são super interessantes para serem consumidos com colágeno, porque eles apresentam atividade positiva na questão da saúde, tá? Então, eu vou falar da vitamina C, né? A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. O que é uma vitamina hidrossolúvel? É uma vitamina solúvel em água. Inclusive, o colágeno hidrolisado também é solúvel em água fria, não precisa esquentar. Não é igual gelatina, tá, gente? Gelatina ninguém dissolve a água fria. Colágeno, sim. Por quê? Porque colágeno tem uma molécula menor, então ela é solúvel à fria. A vitamina C também é solúvel em água fria. Você dissolve e ela auxilia a proteção dos danos causados pelos radicais livres. Então, vocês lembram que eu falei dos radicais livres? O que são os radicais livres? São formados pela oxidação.
Pela poluição, pela exposição à luz solar, pelo estilo de vida, pela alimentação. Então, tudo isso oxida. O que a vitamina C faz? Ela ajuda a proteger desses danos, né? Então, ela está também auxiliando na formação do colágeno. Ela auxilia na formação do colágeno dentro do nosso organismo. Então, aquilo que já é bom, que é a rápida e alta absorção, a vitamina C ainda ajuda mais ainda. Ajuda mais ainda. Ela participa da síntese do colágeno dentro do nosso corpo, tá? Ela auxilia também no sistema imune. O que é o sistema imune? O sistema imune é a resposta que nós temos à nossa resistência imunológica. Então, quando a gente fala assim, fulano está com a resistência baixa. Está com a resistência baixa porque fica gripado, porque está estressado, porque está preocupado, porque teve uma chateação em casa. Tudo isso é estresse, né, gente? O estresse leva a ficar doente, leva a pegar gripe, né? Então, quando a gente fala sistema imune, que melhora o funcionamento, significa que eu fico mais resistente a tudo isso. Uau! Né? Então, a vitamina C, ela atua nisso aqui. Ela atua na proteção, ela atua na melhora da resistência, ela atua na formação do colágeno dentro do corpo. Ficou claro? Não, ficou super. Gente, eu preciso dizer onde tem vitamina C. Porque assim, nós estamos falando do colágeno que tem no Naara. Nós estamos falando da vitamina C, que também tem no Naara. Agora, eu vou falar pra você, depois que eu conversei com a Georgia, eu vi o nosso Naara com um novo olhar. A gente não precisa inventar moda, a gente só precisa contar a verdade sobre o Naara. Olha que impressionante essa aula que a gente está tendo a respeito de colágeno e vitamina C. E ainda vem mais, né, Georgia? Você vai contar mais pra gente a respeito de outros? Vou contar sobre o zinco, né? Então, o zinco, ele é um mineral super bacana também, né? Ele auxilia também na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Então, aqueles radicais que são produzidos na oxidação, os mesmos que eu falei lá atrás, o zinco também atua. Então, o zinco e a vitamina C, ambos atuam nos danos dos radicais livres, que nada mais é que os danos das perdas dos tecidos, né? Aí nós temos, contribui para a manutenção do cabelo, da pele, das unhas, então também o zinco tem essa atuação. No sistema imune, melhora a resistência e é fonte de zinco, né? Então, a gente tem, na verdade, a combinação entre vitamina C, colágeno e zinco, é uma combinação que faz todo sentido, porque favorece o balanço, que é aquele balanço que eu mostrei para vocês. Né? Então, tudo isso favorece que a gente tenha um ganho e diminua as perdas. Ai, que incrível. Ah, querido, olha isso. Em vez de educação financeira, nós vamos a educação da sua saúde. Você tem que depositar para poder sacar, meu bem. Se você está depositando pouco, a tua conta de juventude vai ficar negativa. E a Georgia está acabando de dar dicas para você de como ganhar mais e diminuir os gastos da sua juventude. Sensacional. Bom, agora eu queria deixar algumas dicas de ingestão com esses nutrientes. Então, assim, no café da manhã, na hora que você pergunta assim, que hora que você pode consumir, ingerir colágeno ou mesmo as vitaminas? Ah, isso é importante, hein, Jorge? Porque tem tanto mito e verdade em cima do horário que você deve ingerir o colágeno, que no nosso caso é o Naara. Então tem muito mito em cima disso daí e as pessoas ficam cheias de dúvidas das verdades. Que bom que você já vai sanar isso pra gente. Então, assim, primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, não tem um horário único que você pode ingerir, porque não há limitação, você pode consumir de manhã, de tarde, de noite, a hora que for mais conveniente. Aqui é uma dica só para vocês adequarem, tá? Adequarem a rotina de vocês. Então, não pode criar uma situação onde você tenha que colocar na sua vida, que já é cheio de tarefas, mais uma obrigação. Tem que ser algo prazeroso, é algo que incorpore na sua rotina. Então, no café da manhã, por exemplo, você pode tomar? Pode. Inclusive, é bacana que você coma com um omelete. Por quê? Porque o omelete tem ferro, a vitamina C ajuda na absorção de ferro. Né? Então, é interessante que você faça isso no café da manhã. Ou mesmo, você pode tomar junto do almoço. Porque o bife, que é uma carne, que pode ser não só o bife de boi, mas também o de frango, o peixe, todos têm ferro, que é o ferro M, que é o ferro principal. Tá? É o ferro de maior biodisponibilidade, maior absorção. Ele melhora a absorção com a vitamina C também. Tá? Então faz todo sentido
ser na hora do almoço também. E se você não quiser, de manhã, sobrou à tarde, você pode fazer aquele forminha de gelo, encher, colocar no congelador, depois você vai só tirando a cada 3, 4, né, cubinhos, e bate no liquidificador e faz um frozen também, que também é uma outra opção de lanche da tarde, Olha, que é bem gente. interessante para não ficar maçante todo dia, o mesmo formato, a mesma apresentação. Olha a dica de um frozen de Nara. E simples, hein? A gente que adora receitinha com os nossos super produtos, nossos super alimentos. Então vai lá, faz seu Nara, coloca na forminha, deixa congelar, depois bate no liquidificador e toma em formato de frozen. Que delícia! É uma opção também bacana para deixar ali pronto no liquidificador, já faz, já deixa lá no freezer e vai pegando e vai batendo, né? E depois você pode tomar também num shake ou mesmo na ceia, né? Porque aqui também a gente tem uma sopa de legumes com o colágeno, que é um produto que favorece também a absorção de vitamina C. Então, não há restrição, tá? Bacana. Então, inclusive, queridos, complementando para vocês que às vezes perguntam, posso lá tomar o Nara junto com o meu shake do Zen? Não só pode, como deve. O que tem no shake potencializa o Nara e vice-versa. Então, vai lá e faz seu shake com o Nara, que também vai fazer bem e a sua saúde agradece. Eu acho que era isso, Paloma. Eu não sei se tem algumas perguntas aí. A gente fica à disposição. Sim, temos uma pergunta importante a respeito do sucralose que tem no nosso Nara. Qual é o seu ponto de vista a respeito desse ingrediente dentro do Nara? Então, a sucralose é um adoçante aprovado pela Anvisa, né? E como é que os aditivos, em geral, que todos os adoçantes são aprovados, né? Eles são aprovados por um comitê internacional, um comitê que nós chamamos de JECFA, que é um comitê de especialistas mundial, que isso vai para o Códex Alimentários, né? Então, do Códex Alimentários, ele vai para uma comissão, no caso do Brasil, que chama a Comissão do Mercosul. Então, todo adoçante é aprovado primeiro no Códex Alimentários, todos que nós temos aqui no Brasil. Depois vai para o Mercosul e somente depois a Anvisa internaliza. Então tem todo um funil de aprovação, exato. sabatina em cima daquilo. Sim, estudos, né? Então tem estudos de toxicidade, estudos de quanta ingestão máxima daquele adoçante por dia. Então tem que atender e tem que ter realmente um cuidado para que sejam feitas as escolhas corretas. Sempre que você for tomar o adoçante, você vai fazer aquela quantidade, porque aquela quantidade está aprovada por esse comitê internacional e também pela nossa regulamentação local aqui da Anvisa. Bacana. Então né? passa por todo um funil para ser seguro. Sim, com seguro. pessoas que são especialistas em exatamente fazer esse teste e essa recomendação e por último a Anvisa aprovar. Que lógico, qualquer produto de Juness passa por essa aprovação da Anvisa. Então, para deixar você ainda mais seguro a respeito disso daí. Isso mesmo. E tem muito mito e verdade em cima do sódio também, né? Sim. E aí as pessoas estão falando assim, o sódio. Então, assim, o que você tem de parecer a respeito desse sódio pra gente? Então, Paloma, o sódio é uma preocupação porque ele é um nutriente crítico nas doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? Resumindo, a obesidade, hipertensão, diabetes, tudo isso são as doenças crônicas. Essa é a preocupação, né? O que a gente fala é uma grande preocupação. O sódio, ele está relacionado à hipertensão arterial. Né? Então, não que sejam todas as pessoas hipertensas dependentes dessa concentração de sódio, mas está relacionado a esse sistema de aumento de pressão arterial. O sódio, qual é o consumo diário recomendado? 2.400 miligramas. Então, existe uma recomendação necessária para o funcionamento do organismo. Sim, porque... às vezes o pessoal acha assim, não, tem que cortar o sódio da vida. Não, né? não. E, na verdade, o que as pessoas têm que saber é equilibrar. Ele faz parte, inclusive, da dieta diária. Sim. E essa é a grande questão, até para o funcionamento do teu organismo. Sim, não, só para você, assim, né, ter uma ideia. Toda célula de vegetal tem um sódio. Então, se você pegar uma alface sem adicionar nada, tem sódio lá na célula do alface. Por quê? Porque na natureza, naturalmente presente, os legumes, as frutas têm a presença de sódio, né? Então, se você não adicionar nada, você vai ter o consumo de sódio.
naturalmente dos alimentos. Então, você tem uma recomendação, que é 2.400 miligramas por dia, né? E se você tem aí 1% da recomendação, que geralmente na rotulagem vem lá, VD, que é valor diário recomendado. 1%, gente, é nada. Né? Então é isso que vocês têm que olhar. Sempre a tabela nutricional, olha lá a coluna do VD nos produtos e veja quantos por cento é do valor diário de recomendação. Bacana, bacana. Super legal, super legal. E aí, para vocês que estão aí mandando a respeito dessa apresentação da Georgia, ela não será disponibilizada para todo mundo, ok? É uma apresentação da Georgia para as palestras dela, que ela nos cedeu para esse hangout de hoje. Então, o que nós recomendamos para você? Compartilhe o link do nosso Hangout com o maior número de pessoas que você conhece para poder falar a respeito da importância do colágeno, da vitamina C e do zinco que estão presentes no nosso NARA e o quanto que ele pode contribuir para a sua saúde, inclusive da importância do colágeno no dia a dia das pessoas. Tem mais alguma outra pergunta que você viu aí, Mari, que você acha bacana a gente de repente fazer? O pessoal aqui, a voz do além, né? Enlouquecidos realmente pela apresentação, mas é isso que a Paloma falou. Algumas pessoas estão perguntando, mas são questões mais, de repente, que ela tem que perguntar para o médico, como gestantes podem ingerir, não sei se você poderia responder, lactantes e tudo mais. A recomendação, gente, a gente tem que entender que colágeno hidrolisado é uma proteína. Sendo uma proteína, a gente tem que olhar a ingestão diária recomendada de proteína. Um adulto, a ingestão recomendada é 75 gramas por dia. Então, você consumir 11 gramas, que é o que estava naquele slide, né? 11 gramas de proteína. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem, né? 12 gramas de colágeno tem 11 gramas de proteína, né? Tá. Então, isso significa bem abaixo da recomendação diária. Recomendação diária é 75 gramas, tá? Então, assim, sendo um indivíduo, mesmo gestante, idoso, criança, saudável, o que tem que ser observado é qual é a ingestão diária recomendada. Para o adulto é 75, para a criança é 50 gramas, tá? Acima de 3 anos. Gestante não há nenhum problema. Sempre é bom falar com o seu obstetra, com o seu ginecologista, porém não há nenhuma restrição. A gente está falando de indivíduos saudáveis. Nós não estamos falando de indivíduos que têm problemas renais, doenças renais crônicas ou doenças hepáticas. Isso daí é uma situação de alguma patologia que deve ser avaliado pelo médico individualmente. Tá bom. E aí, no caso de dúvida, você faz a mesma coisa que nós recomendamos com a linha Zen. Leve até o especialista, tire a dúvida dele, caso seja uma questão patológica, como a Georgia acabou de compartilhar com a gente. E, inclusive, nós tivemos um abraço especial do Marcos Vinícius, mandando um abraço pra gente, dizendo, uau, Georgia no nosso Hangout, quanta honra. Então, Marcos Vinícius, nós falamos de você, inclusive, no caminho do escritório pra cá. Um abraço nosso para você aí. Muito bom. Um abraço, Vinícius. Então é isso. Chegamos ao final aí do nosso Hangout. Espero que você tenha aproveitado muito, assim como aproveito cada minuto, que é enriquecedor com a nossa querida Georgia. Toda vez que eu converso com ela, eu penso, eu tomei o Nara hoje, tomei. Eu não sei o que eu tomei. Não, eu fiz o que fiz. Não. Então, assim, aproveitem, revejam, anotem, façam lá, mande as suas dúvidas, nós vamos olhar as perguntas e vamos responder à medida do possível. Faremos perguntas e respostas, de repente faz outro repeteco com a Georgia, porque a gente pode ficar ali, posso ficar dias conversando com ela, nem vejo o tempo passar, e espero que você tenha aproveitado esse nosso hangout a respeito de colágeno, vitamina C e zinco, que são todos muito presentes no nosso NARA, que faz com que ele seja ainda mais queridinho por todos nós. Então, um beijo meu, Jorge, vou pedir que você despeça da galera da família da Junesse. Gente, muito obrigada, eu achei uma experiência muito interessante, muito obrigada pelo convite, Paloma. Imagina, prazer é Mariana nosso. Também, tá? Muito obrigada, foi um prazer. Então, tá bom, então ficamos por aqui, família Junesse, e a gente se vê na próxima segunda no nosso Hangout. Um beijo! Até logo.